Olá, boa noite. Boa noite. Vamos começar agora mais uma live. Hoje nós vamos anunciar o ganhador do nosso sorteio. Vamos explicar um pouquinho como vai ser o curso e depois nós vamos conversar sobre conflitos familiares. Vamos aguardar uns minutinhos a Adriana entrar. E em seguidinha a gente já começa. Nós vamos começar anunciando o ganhador do nosso sorteio. Ou ganhadora, né? Não sei ainda. Na verdade eu já sei, o sorteio foi às 18 horas. E já temos uma pessoa que vai fazer o curso com uma bolsa integral. Vai fazer o curso de forma gratuita. E aí depois então nós vamos falar um pouquinho sobre como será o curso, para quem tiver alguma dúvida. E vamos começar a nossa live sobre conflitos familiares. A Letícia tá tendo um troço. Acho que tá todo mundo tendo um troço, né, Letícia? Mas agora, em seguidinha, só vamos aguardar a Adriana. E aí a gente já começa. E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Me conte, o que vocês estão achando das nossas lives? Tá sendo esclarecedor para vocês? Vocês têm dúvidas? Podem nos mandar até durante a live mesmo, vocês podem ir mandando dúvidas ali, que a gente responde na medida do possível. Dúvidas sobre o curso, sobre como a gente vai fazer o curso, nós vamos falar hoje. Então, para quem tiver alguma dúvida ainda, a gente... Aqui, já tô chamando a Adriana. Para quem tiver, vamos também esclarecer. Vamos falar só um pouquinho, coisa rápida com vocês. E aí nós partimos para o nosso assunto principal de hoje, que é conflitos familiares, que é um assunto que todo mundo precisa também, né, ouvir um pouquinho, quem não tem um conflito familiar. Oi, Adriana. Deixa eu arrumar aqui minha câmera. Oi, gente. Oi, Adriana. O que eu fiz aqui? Tudo bom? Peraí, deixa eu Eu, arrumar aqui minha câmera. eu tenho o dedinho nervoso, né? Eu sempre toco em alguma coisa que sai do ar, assim. Oi, gente. Boa noite, bem-vindos. Oi, Tudo bom? Camila. Desculpa aí as minhas atrapalhadas. Tudo jóia, Adriana. Então, tava aqui, Tudo. pessoal. Minha luz não tá muito boa, mas vocês estão me vendo bem? Sim, estamos. Não tá. Eu já estava aqui, Adriana, falando para o pessoal como vai ser hoje, Tá. que a gente vai primeiro anunciar o sortudo ou a sortuda, depois vamos explicar um pouquinho, Claro. Ai, coisa e boa. aí a gente entra no assunto da live, que é conflitos familiares. Então, Tá, começar? perfeito. Vamos começar. Tu vai anunciar o grande vencedor, então. Vamos lá, como é que é? Os tambores, como é que a gente diz? Rufem os tambores. Rufem os tambores. Hoje teremos o grande sorteado da nossa bolsa, do nosso curso. Estamos muito felizes, né, Bem, Camila? Muitas pessoas participaram ali, e isso aí, sinal que vocês, de certa forma, já é um indício de que estamos no caminho certo, né, isso Camila? mesmo. Então, pessoal, às 18 horas eu realizei o sorteio, tá? Eu realizei pelo computador, tá filmado. Depois eu vou publicar, assim que a live terminar, eu vou publicar nos stories o sorteio, tá? Para todo mundo verificar. E a ganhadora é uma mulher, é a Letícia Prevedelo, que está nos assistindo. A Letícia tá aí? Tá aqui, tá nos assistindo, já entrou, ainda disse que tava com. Como é que ela disse que tava nervosa? Como é que. Deixa eu ver aqui como é que ela disse. Ah, que legal! Conta pra nós, Letícia, se tu tá feliz com esse sorteio. Imagina, que sortuda, né? Sortuda mesmo. A Letícia, Oi, Andressa. Oi. ela geralmente. Não, tô dando oi pro pessoal que tá chegando. Letícia, dá notícias pra nós aí. Eu não acredito.
Que legal. Foi Ai, que bom. filmado, depois eu vou postar a filmagem do sorteio, tá? Depois a gente vai Aham. comigo, tá, Letícia? Deixa teu telefone ali pra gente no direct e a gente vai entrar em contato contigo pra ter passar todos os... Olha! Então, Adriana, Que bom, que bom. Estamos muito felizes também. E agora, né, Camila, que encerramos aí a nossa bolsa, o que que começou? As inscrições. Então, agora estão oficialmente abertas as inscrições aí para o nosso curso, nosso primeiro filho, né, Camila? A gente está muito feliz. E olha, Letícia, eu tô até agora com a boca aberta. Que bom, Letícia. É porque era para ser para ti, né? é verdade. Pode ter certeza. Ah, com certeza. Tomara que tu aproveite bem, Letícia, o curso. É isso que a gente espera. E é o nosso primeiro filho, É. né, Adriana? Esperado com muito carinho, né? Isso. Pensando em todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando e todo mundo que se inscrever no curso. A gente pensou em cada detalhe, né, Adriana? Exatamente. Então, o curso a gente esquematizou ele, né? A gente formulou ele em 6 módulos, tá? Serão várias Uhum. aulas. O primeiro módulo é uma introdução, nós vamos explicar as bases da constelação familiar, como que surgiu, ela é baseada em quê? Ela é baseada na física quântica, nos campos morfogenéticos. E começar uma introduzida também nas leis do amor, explicar cada uma delas, depois os Uhum. conceitos delas. Isso. Depois a gente vai falar nosso segundo módulo, vai ser sobre constelações familiares constelações nas relações familiares, onde vai Isso. abordado infância e juventude, adoção, conflitos de pais e filhos, toda uma série de conflitos, de relações familiares que existem. A gente pensou em vários tipos de relações familiares. Uhum. Depois, quer falar um pouquinho, Adriana? Não, posso te ajudar. Então, assim, que nem a Camila tá falando, né? A gente, quando pensou no curso, o que que a gente queria, né, Camila? Que fosse algo que trouxesse resultado de verdade para a vida das pessoas. A gente não queria só ficar entregando coisas que fosse mais do mesmo. Então, a gente foi lá e pincelou coisas bem pontuais que possam, de fato, aí fazer diferença na vida das pessoas que venham com a gente nesse projeto, né? Então a gente pegou assim, vai ter coisas ali da nossa vida pessoal, vai ter da vida profissional, vai ser tópicos ali com relação à empresa, dinheiro e tudo mais. Então, coisas bem pontuais, mas que qualquer pessoa se sinta à vontade de fazer o curso, né, Camila? Então, ali tu já falou dos. E a gente separou em 6 tópicos grandes, né? 6 grandes tópicos, e dentro disso aí a gente dividiu da melhor forma, né? Para de fato assim fazer sentido aí apresentar esse mundo novo para vocês, porque a gente fica com esse sentimento, né? A gente quer apresentar isso da melhor maneira para aquelas pessoas que estão a recém começando a entender e querem os benefícios disso nas suas vidas, tanto pessoal como profissional. Então, ali os tópicos 1 e 2 a Camila já falou, né? A gente vai entrar ali com fundamentos, depois vai pegar um tópico específico para relações familiares, todos os tipos de relações familiares, a gente vai trazer essa consciência aí para vocês. Eu costumo dizer, né, Camila, que as constelações é o manual do bem viver. Então, a gente vai mostrar para vocês essas relações aí, como as constelações nos trazem luz aí a todas essas relações familiares. Depois, o terceiro tópico seria, então, a parte de saúde física e mental, como as constelações ajudam a trazer esse entendimento aí de melhora de saúde, tanto física quanto mental. A gente vai falar um pouco de saúde e doença da família, sobre ciclos de vida, sobre as funções aí paterna e materna, sobre as polaridades que geram aí desequilíbrios da energia que podem gerar doenças físicas.
também tem essa relação, a gente pode achar que não, mas as constelações têm muita relação com quando a gente começa a entender as leis dos sistemas, a gente percebe que as doenças, elas têm origens sistêmicas, né, Camila? A gente já tem hoje esse entendimento, a gente tem essa clareza, né? Então, é justamente esse tópico foi pensado em trazer essa visão para vocês. Depois a gente fez um tópico específico de empresas, esse eu acho que é tu, Camila, que vais dar das empresas, ou a Carol vai Carol, dar o das. que aí já é isso, algo bem direcionado para as questões empresariais, para entender como isso deve fluir da melhor maneira dentro das empresas, para as empresas faturarem mais, terem mais equilíbrio nas relações dos funcionários e tudo mais. Como essa empresa de fato aí alavancar o sucesso, né? Então, sim, tem tudo a ver também. A gente até já fez uma live ali dando alguns tópicos das questões empresariais. Tem tudo a ver. As constelações, quando elas são observadas dentro das empresas, as empresas inevitavelmente vão se encontrar com o sucesso financeiro e tudo mais. Então, existe uma diferença muito grande de crescimento numa empresa que observa as questões de constelação dentro da empresa. Então, a gente pensou também nesse tópico. O que mais, Camila? Me ajuda. Tem uma parte de advocacia sistêmica, né? Um tópico voltado para a resolução de conflitos no Poder Judiciário, advocacia sistêmica, né? O direito sistêmico, o que é, a gente vai conversar, vai explicar para vocês o que é, como funciona, qual é o amparo legal que existe para isso. Como é o pensamento sistêmico, como é que o advogado vai agir perante o conflito, qual é a postura que o advogado precisa ter, qual é a postura sistêmica do advogado diante daquela situação, diante do cliente. Nós vamos falar também, esse tópico vai ser eu também que vou ministrar. Nós vamos falar sobre a visão sistêmica do conflito. Então, nós vamos esmiuçar a parte do direito para vocês. Claro que vai acabar sendo um pouco mais voltado para quem é advogado, esse tópico, mas acontece que, por que a gente pensou nele? Porque as constelações, elas têm essa parte pessoal, a parte organizacional das empresas e tem a parte do direito. Então, a gente abordou a parte pessoal, a gente abordou a parte organizacional e vamos abordar a parte do direito também. Tá? Então, esse aqui é o único tópico assim, que é mais voltado para a advocacia, mas não deixa de ser bom para todo mundo, né? Porque quem de nós nunca precisou de um advogado em alguma situação? Então, daí essa pessoa, num papel de cliente, vai saber também o que esperar de um advogado sistêmico. Exatamente, e também até com essa visão de evitar os conflitos e evitar que isso chegue no judiciário muitas vezes, né, Camila? Exato. Então, esse tópico, ele serve para todo mundo por essa questão. Os profissionais do direito, a gente inevitavelmente vai atrair profissionais do direito para o curso, porque a nossa formação somos advogadas, né? Mas a gente não vai ficar não vai ser algo muito técnico, é uma visão ampliada que a gente quer passar para vocês, para que todos os profissionais possam aproveitar. Porque, na verdade, depois de tu entender o pensamento sistêmico, a gente aplica para todas as profissões, né, Camila? Exato, como a Carol falou ali, ó, além de que os mesmos princípios servem para outros profissionais que fazem atendimento. E é o pensamento sistêmico, a postura sistêmica do profissional, ele vai servir para qualquer área. Então, qualquer área que lidam com pessoas, principalmente, né, vão poder aplicar esses princípios. E a gente separou um tópico muito especial também, que é sobre a vida financeira, né? Como que as constelações atuam aí para destravar a vida financeira das pessoas, porque o que a gente observa muito, né? A gente pode perguntar para qualquer pessoa, assim, né? A opinião sobre uma coisa sempre vai divergir, mas quando a gente fala do quesito dinheiro, sempre as pessoas acham que as suas vidas financeiras podem melhorar, sim.
Então é muito importante, a gente colocou um tópico aí específico dentro do conteúdo do curso, né? Só sobre vida financeira. Então a gente vai abordar assim os fundamentos do dinheiro, dessa energia que circula na nossa vida, a gente vai falar das origens sistêmicas, né? E de todas as dinâmicas familiares que estão aí por trás da nossa vida financeira. Então, é trazer luz para esses conceitos, né? E a gente ampliar de fato a nossa consciência sobre todos esses aspectos aí, porque a gente, quando a gente começa a falar em sistêmica, né, Camila, às vezes pode parecer que a gente exagera um pouco. Ah, mas como assim? Tudo se resolve sim. Tudo se resolve. É incrível assim o poder que hoje em dia as constelações elas são consideradas uma até mesmo uma filosofia, né? Então é algo tão profundo que quando a gente amplia a nossa consciência, o nosso olhar para a vida muda e de fato a gente aplica em absolutamente todas as áreas da vida. E a gente pensou nisso, né, Camila, quando a gente montou aí, nós as três montamos o conteúdo do curso, né? A Carol tá aqui também dando esse apoio para nós, e foi voltado com esse pensamento. Um pouco de cada coisa, mas coisas que façam de fato diferença na vida de vocês. Então, eu tenho certeza que quem vier com a gente aí no curso não vai se arrepender e vai, no final do curso, contar para nós o tanto que a vida mudou, porque é assim que a gente se sente, né, Camila? E isso a gente quer levar para todo mundo. Com certeza, Adriana, e por experiência própria, né, a gente pode dizer que a gente não aplica só na vida profissional, a gente aplica na vida pessoal, dentro de casa, com a nossa família. Então, todo mundo Uhum. vai sair ganhando. Quem fizer o curso, eu tenho certeza que vai ter um ótimo proveito das abordagens que nós vamos fazer. É. Gente, alguma dúvida sobre o curso que a gente tem aí o tópico da a gente não que a gente tenha fugido do tema da live, a live vai acontecer nos termos propostos, né, Camila? A gente só resolveu, já que hoje abre as inscrições, explicar um pouquinho para vocês como vai ser o curso, né? Claro que a gente também se coloca à disposição, né? Todas nós as três podem nos chamar no direct, saber melhor informações, mas a gente queria deixar gravado, até porque a gente sabe que muitas pessoas não assistem às lives ao vivo e assistem a gravação. Então a gente pensou em justamente isso, deixar uma informação a mais, junto com o material escrito, né? Fazer algo falado, assim, explicar melhor para vocês, para que a gente consiga explicar da melhor forma o que vai ser abordado no curso. Então, né, Adriana, já que já fizemos a nossa primeira parte, que foi anunciando a nossa vencedora, a Letícia, já demos a explicação de Sim. como vai ser formulado o curso que está abrindo as inscrições agora nesse momento. Estamos com as inscrições e Uhum. vão até o dia 27, né, Adriana? As aulas começam dia 28, então, assim, as vagas são limitadas, corram. A gente fez um valor promocional para o primeiro lote, né, Camila? Uhum. Então, assim, de fato, a gente vai ter as inscrições, são as vagas limitadas, porque a gente quer, de fato, dar uma atenção muito especial para todo mundo que entrar. E o primeiro lote vai ter um valor promocional. Já vocês podem procurar o formulário de inscrição, tá na bio da OUSE, né? Isso. E as aulas, que mais que de recados, as aulas começam dia 28, então vocês têm até o dia 27 para garantir a inscrição de vocês. Mas, claro, a gente não sabe até quando o primeiro lote vai ficar disponível, né, Camila? Então, o quanto antes vocês fizerem a inscrição e garantir o valor E promocional. também mais uma coisa, no dia 28 começam as aulas ao vivo, mas ficarão gravadas. Então, quem não Ah, exato. tem aula no horário do curso pode assistir depois a aula gravada. Claro que durante o curso, na aula ao vivo é bem interessante, né, para quem tiver essa disponibilidade. Uhum. Então, aproveitem esse valor promocional do primeiro lote e façam a inscrição, que o link para a inscrição ali com todos os dados que a gente precisa tá lá no perfil da OUSE, bem em cima ali, onde está descrito o que é a OUSE, tem ali o linkzinho para inscrições. Está até marcado o link para as inscrições do curso. Então tá. Então vamos lá.
Dito isso, dúvidas que vocês tenham, vocês podem perguntar aqui pra gente e a gente vai dando andamento então ao tema da live de hoje para não tomar muito tempo de vocês também, né, Camila? Vou deixar para te começar, que eu já falei demais. Então, hoje a gente vai falar sobre conflitos familiares. Quem de nós, Uhum. Adriana, não tem um conflito familiar? Então, Todos. todos, levanta a mão quem não tem, né? É, todos Seja, temos. muitas vezes, por menor que seja, é um conflito. E por que que existem esses conflitos? Por que que a gente aplica as constelações nos conflitos familiares? Porque aquelas leis que a gente já explicou para vocês nas lives, são as leis do amor, que é o pertencimento, o equilíbrio de troca e a hierarquia. No momento em que essas leis elas são desrespeitadas, vai acabar gerando um conflito. Então, dentro das relações familiares, quando há um conflito, é porque alguma lei não está sendo obedecida, alguma lei foi quebrada. Por exemplo, uma exclusão no pertencimento, quando um familiar é excluído, acaba gerando um conflito. Pode ser até na mesma linhagem de geração, pode ser em gerações posteriores que esse conflito vai surgir. No equilíbrio de troca é o mais comum de acontecer, né, Adriana? No meu ponto de vista, é o mais fácil de a gente perceber. Não é comum de acontecer, me expressei É. mal. E ali, só aproveitando o gancho que tu falasse, Camila, da exclusão, uma exclusão muito comum que acontece muito, que eu tenho certeza que cada um de nós já viu na prática o que que é a exclusão do pai ou da mãe quando o casal separa. Isso aqui, assim, ó, é um pecado que acontece, assim. Eu costumo dizer que para separar o casal tem que ter mais amor do que para casar. Porque aí, quando separa, os problemas acontecem, as mágoas, os ressentimentos, e o que, que é muito comum de acontecer? Exclui a figura do pai ou da mãe da cabeça dos filhos. Então, essa exclusão pros filhos. Muitas vezes, aquela mãe que está lá magoada, incomodada, a separação foi muito diferente, foi muito dolorosa. Aí aquela mãe acaba dizendo para o filho assim: ah, o teu pai não quer saber de ti. Ou então, ah, é, porque não dá para contar com teu pai. Ou então começa esse tipo de coisa. Isso gera uma exclusão. Na cabeça desse filho. E como é que esse filho fica, né, Camila, se sentindo? Bom, porque cada um de nós é composto de 50% pai, 50% mãe. Então, assim, o meu pai tá nas células do meu corpo. Olha como isso é forte. Aí, como é que eu não vou amar meu pai? Então, existe muito essa questão, isso aí por falta de conhecimento. E eu não digo que as mães ou os pais que fazem isso sejam mal intencionados. Claro que não. A gente sabe que não. Mas acabam sim confundindo os papéis, né, Camila? Então, independente do que aconteça com o casal, o filho não deve participar dessas questões aí de pai e filho. Quer dizer, do casal. Olha, um colega colocou ali, tem que ter mais maturidade para separar do que para casar. Exatamente, tem que ter mais amor para separar do que para casar. Notem isso. É incrível assim, como isso é importante e a quantidade de problemas que isso gera para os É, filhos, né, essa exclusão, Camila? Tu como advogada presencia mais ainda, né? é porque, inclusive, essa exclusão gerada muitas vezes pela mãe, ela é até inconsciente. Muitas vezes ela nem quer que o filho saiba, só que acaba falando, né? Fala no telefone, fala para os amigos, diz assim, ah, porque ele não me ajuda em nada, o pai dele não me ajuda em nada. No telefone a criança escuta isso, e vai gerando internamente na criança a exclusão do geralmente.
Ou às vezes o filho tá escutando a mãe bater boca lá, contar para uma amiga, né, Camila? Ou às vezes o pai, a gente vê muito também, porque isso aqui é dos dois lados, tá, gente? A gente fala aqui mulheres ou não importa. Quantas vezes os pais falam assim: "Ah, é porque a tua mãe é histérica, porque a tua mãe é louca, porque não sei o quê, porque a tua mãe é culpada de tudo, porque eu não convivo mais contigo, porque a tua mãe não deixa". Então percebam assim, toda vez que às vezes os pais começam a fazer isso, na verdade eles estão promovendo uma exclusão na vida desse filho. Então é como se eu dissesse para o meu filho assim: exclui o teu pai da tua vida, porque agora ele não serve mais para nós. E isso, se a gente não entra, isso sem falar nos casos quando acontecem os novos casamentos, né, posteriores. E aí os novos cônjuges às vezes assumem o papel de pai daqueles filhos e excluem os pais biológicos. Tenho certeza que vocês conhecem exemplos nesse sentido. Então vejam o quão profundo é uma questão Aí, assim. Adriana, o que que acontece, né? No momento em que há um rompimento, há uma separação, há, há um novo casamento posterior a essa separação, o novo pai, vamos imaginar que a mãe esteja com a criança, e aí o novo relacionamento, o novo marido, assume aquela criança. Precisa também ser obedecida à hierarquia. Qual é a hierarquia? O pai. O pai chegou primeiro. O pai teve aquele primeiro relacionamento com a mãe. É muito importante a hierarquia ser obedecida, porque quem chegou depois foi o padrasto. Então ele não pode assumir o lugar. Claro. Isso é uma E ele está trabalhando em favor daquele pai biológico. É como se ele fosse um suporte para aquela criança. Ele jamais ele pode interferir na relação de pai e filho. Ele tem que se posicionar assim: eu estou trabalhando a serviço daquele pai biológico que não está mais aqui na relação. Por quê? Porque o objetivo sempre é o bem-estar dos filhos. Exatamente. Então, dentro desses conflitos, a gente pode verificar que sempre que há um conflito, há um desregramento, há uma desobediência às leis do amor, que é o pertencimento, gerando uma exclusão, que é o equilíbrio de troca, onde um dá mais e o outro dá menos, não há aquela compensação que a gente também já conversou numa live. Ou então, Principalmente entre os casais, né, Camila? Como acontecem problemas aí decorrentes dessa falta de equilíbrio entre dar e receber dentro do casal. muito comum, né, Adriana? Isso é bem comum de acontecer e é o que vai gerar o rompimento da relação, a separação desse casal. É porque esse equilíbrio não foi obedecido, né? Então é isso que gera, vai culminar na separação do casal. E só complementando então a hierarquia, né? Tem que ser sempre ser obedecida. Quem chegou primeiro tem precedência, aquele que chegou primeiro deve ser respeitado. No caso das relações familiares, né, de uma separação, então o pai, o genitor, é o primeiro, ele tem que ser sempre respeitado. Quem chegou depois deve ser grato àquele primeiro que chegou, porque foi graças a ele que a mulher já passou por tudo que passou, que tem o filho que foi gerado. Então, por mais amor que esse padrasto sinta pelo filho da companheira, ele tem que ser grato ao pai, porque foi graças ao pai que existe essa criança. Deixa eu ver aqui a. Exatamente a mesma coisa quando as mães também, né? Quando as madrastas lá, às vezes, porque a mulher tem esse instinto maternal por tudo, né, Camila? A gente tem isso muito forte, né? A gente consegue exercer nosso instinto maternal até com a parede, se a parede deixar, né? Então, as mulheres também, às vezes, tendem a atuar demais assim nos filhos da relação anterior dos companheiros, né? Assumindo aí, às vezes elas inconscientemente assumem a questão, quase que o papel das mães dessas crianças. E isso também é um desequilíbrio, gera dor, gera muitos problemas como um suporte para esses filhos. Cara, Camila, acho que voltou. Sim, estavam me ligando aqui, por isso. Tá. Deixa eu só.
Então, a gente estava falando justamente isso, que os novos cônjuges, seja a mulher, seja o homem, né, eles sempre têm que ter esse cuidado de atuarem aí como suporte dessas crianças e não tentar assumir a função de pai e mãe. Isso sempre vai ser dos pais biológicos. Então, é o honrar aqueles pais que botaram aquelas crianças no mundo, né, e se colocar nessa posição de pequeno. Não, eu estou trabalhando em benefício da família, do bem-estar dessas crianças. Isso mesmo. Só, não sei se tu chegou a ver ali, Adriano, que a Carol colocou. Lembrando que a hierarquia não se aplica na relação homem e mulher. Então, a pessoa que se separou quando tem outra pessoa, o novo companheiro passa a ter preferência na relação, sim. Mas e também essa questão dos vínculos anteriores, eles terem sim mais força um pouco, né? Então, eles vão existir, o novo companheiro passa a ter a preferência, mas não na vida dos filhos. A vida dos filhos é diferente, então a relação entre o casal é diferente da relação com os filhos. E isso é bem legal da gente entender, né? Começar a observar e entender e aplicar isso nas nossas vidas, né? Porque é bem comum a gente cair nesses erros, né, Camila? Sim, é bem comum. Por isso a importância, né, da gente conhecer um pouquinho desse rento, né, Adriana? Que é para a gente entender tudo esse o Exato. porquê que acontece, qual é a melhor forma de agir, né? Como é que a gente vai agir Uhum. de forma que a gente tenha uma vida mais tranquila, né? Mais com menos conflitos, Harmônica, harmônica, era essa? harmônica. A harmônica, quando a gente começa a colocar isso, a gente vê que os problemas eles começam a perder força até que eles deixam de existir. Quais os outros, qual o outro conflito muito legal assim, Camila, que acontece muito legal? Não existe conflito legal. Outra coisa, desculpem, pessoal, ato falho. Outra coisa muito comum da gente observar é quando existe uma mudança ali, algum familiar vai ocupar uma função que não é a sua dentro do sistema familiar. Isso aí é assim, ó, é um mar de problemas que acontecem quando um familiar sai da sua posição e vai lá ocupar a posição de outro. São os exemplos. Se um filho faz isso, assume a posição de outro familiar dentro do sistema, são os famosos filhos parentais. Aqueles filhos que ficam lá trabalhando para o sistema familiar. Vamos pensar num exemplo bem prático aqui para dizer para vocês. Aquelas famílias grandes, né? Sempre tinha lá uma tia, uma das filhas que não casava para cuidar dos pais mais idosos. Então, vivem a vida inteira cuidando dos pais. Sempre tem nessas famílias mais antigas, assim, que são vários irmãos, a gente sempre observa. O filho parental é aquela pessoa que sai da posição dele e vai assumir a posição de outro. Por exemplo, quando o filho sai da posição de filho e vai ser pai do pai ou da mãe, ela vai lá para a posição do avô. Olhem o salto que ela dá. E isso aí gera também uma série de sofrimentos, de conflitos, né, Camila? Exato. E um exemplo também da exclusão, um exemplo do que pode acontecer com a exclusão, né? Não é querer criar o pânico aqui, né? Mas uma das consequências da exclusão é que a pessoa que vai seguir aquele excluído, provavelmente ela vai ter problema com drogas, com alcoolismo. Então, assim, qual é a importância disso, né, gente? A gente quer mostrar que a gente não pode excluir ninguém. Todos têm que pertencer, que é isso que Bert Hellinger diz, que todos têm que pertencer, todos pertencem, cada um tem o seu lugar, da sua forma, do seu jeito. A gente tem que respeitar, né? Não julgar, não fazer julgamentos das pessoas, porque a gente não sabe qual é o sistema daquela pessoa, qual o sistema que precedeu aquela pessoa. Dentro Exatamente. fazendo esse gancho, né, Adriana, eu quero falar um pouquinho também da boa e da má consciência, que também rege, né, acaba conflitos Claro, familiares. A gente já muito conversou um importante. pouquinho sobre a boa e a má consciência também. E o que acontece, né, gente, para vocês compreenderem um pouquinho? O
que é a boa consciência? Não é aquela questão moral, o que é bom para mim, o que é bom para ti. Não. Eu estou em boa consciência quando eu sigo o meu padrão familiar, o meu sistema familiar. Eu estou na má consciência quando eu não sigo, quando eu saio desse padrão. Então, por exemplo, uma família onde o pai comete furtos, tá? Aquele filho, se ele vai agir em boa consciência, cometendo furtos também, porque ele vai estar em boa consciência com o sistema da família. No momento em que ele muda, se ele quer ser um trabalhador, quer ter o dinheiro dele, quer adquirir os bens dele com o esforço do trabalho, ele vai estar agindo na má consciência perante aquele sistema. E isso é meio louco, né, gente? E às vezes você sente até mal e não sabe por quê, né, Camila? O que que tá acontecendo? E aí parece que alguma força maior puxa ele para ele ir pelo destino da E família, isso né? pode acabar gerando conflitos dentro da família, porque aquele filho não está seguindo o padrão, ele está agindo na Uhum. má consciência com aquele padrão. A mesma coisa pode acontecer também numa família humilde. É uma família humilde, sempre passou dificuldades. Aí tem um filho que casou com uma mulher rica, por exemplo. E aí tem muitos bens. O que que acontece? O que que pode acontecer, né? Pode acontecer desse filho estar agindo na má consciência e acabar até pode excluir, pode acontecer até uma exclusão, né, Adriana? Uhum. A gente não. Sim. Tudo pode levar a várias coisas, né? Então pode acontecer uma exclusão, pode acontecer um conflito, e pode ser que também esse filho queira dar para a mãe e para o pai, para aquela família, coisas que eles não têm, em razão do status social atual dele, né? É. Isso nas questões financeiras fica muito claro, assim, muitas vezes as pessoas também começam a deslanchar profissionalmente, a ganhar muito dinheiro e de uma hora para outra começa a ser existe às vezes até um auto boicote, ou então aquelas pessoas que às vezes ganham muito dinheiro e de repente colocam tudo fora. Quando a gente vai investigar isso no sistema familiar, essa pessoa está sendo leal ao sistema familiar. E isso tudo se faz de forma inconsciente. Então é muito interessante a gente começar a entender como é que funciona a nossa família para a gente não cair nesses erros assim, porque a lealdade familiar ela é uma coisa que ela está inconsciente, né? E ela vai nos levando para um caminho ou para outro caminho. Então, qual é o grande segredo? Tomar consciência e escolher fazer diferente, se assim for o desejo, né? Bom, a minha família tem tal padrão. Tá tudo bem que ela tenha o padrão, mas de repente eu quero fazer diferente. Aí eu preciso tomar consciência e optar por um outro caminho. Se eu faço isso no automático, a força da família é tão grande que ela me puxa para repetir o padrão familiar, porque a lealdade ela é inconsciente. Exatamente. Tudo isso que a gente fala acontece de forma inconsciente. A pessoa não faz isso pensando que vai fazer. É inconsciente que tudo acontece. E essas Exato. lealdades ao sistema é que puxam a pessoa. Então, até a questão do dinheiro que me surge aqui. O filho de uma família humilde trabalha, trabalha, tem dinheiro para viajar. Acho até que tu já deu esse exemplo uma vez, né? Ah, dei esse exemplo. Tu deu exemplo, né? Eu vou deixar Esse até não, falar melhor é, que Não, na parte financeira é muito comum, às vezes, assim, é bastante comum as pessoas começam a ascender muito, assim, financeiramente, e às vezes elas se sentem até envergonhadas perante a família de terem tanto dinheiro. Então, vejam como é sutil. São vergonha. coisas que às vezes a gente não percebe, tem vergonha, às vezes escondem o dinheiro que tem da família, né? Aqui na lealdade, outras coisas que são muito comuns na lealdade familiar, às vezes até obesidade, às vezes é muito comum, assim, toda a família é gordinha e parece que eu não consigo ser magro dentro de uma família, assim. Então, quando a gente começa a pesquisar, tem tantas coisas, doenças, às vezes tem muito fator de lealdade atrás de doenças.
Isso a gente até vai abordar lá no dentro do curso, tem um módulo específico sobre doenças, mas assim, a lealdade familiar, ela acontece em vários setores, assim, é muito impressionante quando a gente começa a tomar consciência e começa a perceber que várias coisas que dão errado na nossa vida, a gente pode sim estar sendo leal ao nosso sistema. Às vezes problemas de relacionamento, como é que era o relacionamento lá dos teus avós? Como é que era o relacionamento do teu pai e da tua mãe? Às vezes tu pode estar reproduzindo isso dentro do casamento sem perceber. Então, a importância da gente começar a observar e a entender o que é o saudável e tomar consciência e negociar com o nosso sistema. Bom, isso aqui eu não quero repetir dentro do meu sistema. Eu sou grata a tudo que eles me deram, mas esse padrão de comportamento aqui eu não quero para mim. Exato. E não é desrespeitar o pai, a mãe, ou o avô, o bisavô, não é isso. É entender que eu quero agir de uma forma diferente, né? Eu no estado. A Carol tá perguntando ali, Camila, desculpa te interromper, como que quebra essa lealdade familiar? Carol, quebra primeiro passo a tomar consciência. Então, assim, tu tem que entender da onde que vem o teu padrão. Então, Carol, assim, E aí tu passa a negociar com o teu sistema. Desculpa, Camila, já vou. Aí tu passa a negociar com o teu sistema. Bom, digamos, vou dar o exemplo do padrão financeiro. Bom, a minha família toda não tem dinheiro. Eu comecei a ganhar dinheiro. Então eu começo isso tudo a gente fala negociar, mas é tudo internamente, né? Tu começa assim, pai, mãe. Obrigada por tudo que vocês me deram, mas eu posso sim ter dinheiro e eu vou seguir sendo filha de vocês. São movimentos internos, né, exa- Camila? A gente negocia internamente, a gente identifica o padrão e passa a trazer a consciência e negocia internamente. é uma mudança de consciência. É eu, de forma adulta e consciente, dizer que quero fazer diferente. Sou grata a tudo que passei, a tudo que tenho, a tudo que me deram, mas agora eu vou seguir em frente de tal forma. É interno, Carol. É uma mudança interna que a gente faz. O com- Exatamente. E aqui, Camila, aproveitando o gancho, é interessante assim, quando a gente toma consciência e muda um padrão, Carol, aí a gente evita que esse padrão passe lá para os nossos filhos, né, Exato. Camila? Porque quando a gente não toma consciência, os nossos filhos, os netos, no caso, eles vão reproduzir. Então, a gente reproduz inconsciente, os filhos vão reproduzir inconsciente. Então vejam a importância da gente começar a tomar consciência. Aí a gente começa a mudar o futuro da nossa família. Percebam, por isso que a gente é tão encantada com as constelações, né, Camila? Eu sou apaixonada, assim, é o que mais traz luz para nossa vida é entender a fundo isso, né? Exatamente. E, Carol, assim, eu não sei se era bem essa a tua dúvida, né? Se a gente conseguiu responder ou não. Qualquer coisa tu vai nos dizendo. Aqui a Dione Aham. seria assim: minha família tem costumes que a mim não fazem bem, mas aceito e amo eles assim como são. Exatamente, Dione. É isso mesmo. Tu vai, e inclusive tu pode fazer um movimento de reverência, agradecer no movimento de Uhum. reverência. É um agradecimento sincero, tá? Que a gente faz. Sem julgamento. Exato, sem julgamento. E tu vai dizer, nesse mesmo movimento, tu vai dizer, agora eu sigo o meu caminho, agora eu faço diferente. É dessa. Uhum. Exatamente, e identifica, né, tudo aquilo que não é bom para ti, que tu quer fazer diferente, tá tudo bem. O erro disso aqui, aproveitando o gancho aí do que a Camila falou, o grande erro que a gente percebe nas pessoas é aquela mágoa e aquele rancor, que às vezes as pessoas conservam dos pais. Ah, aconteceu tal coisa, me machucou tanto, me magoou tanto, e eu não consigo fazer essa reverência para os Fica pais. alimentando isso, Isso é muito né? comum. Muito, muito comum. E isso aí não deixa a gente quebrar o padrão familiar. Essa reverência através da meditação, oração, sim, Carolzinha. Tu faz um movimento interno. Aí tu pode pensar
nisso sempre, sabe? Eu digo assim, isso é um exercício diário, assim. Sempre que acontece qualquer situação na tua vida que tu observa esse padrão, ali tu pode ter o teu minutinho ali de não, pai, mãe, isso é de vocês, eu vou fazer diferente. Aí tu pode sim fazer uma meditação, faz esse movimento interno, né? Fala para ti mesmo, repete isso para ti. E com certeza isso gera muito resultado. Uma coisa que a gente vai fazer no curso, vai trazer para vocês no curso, são exercícios sistêmicos. O que, que, que a gente Exato. Adriana, o que, que são os exercícios sistêmicos? São movimentos. O que, que vocês podem fazer em casa mesmo para mudar algum padrão, Uhum. para mudar alguma coisa que vocês queiram? Qual o exercício sistêmico de um agradecimento? Tudo isso também a gente vai mostrar para vocês. Mas uma meditação, um Isso. movimento interno, qualquer coisa que a gente faça, já gera a energia que é necessária para o campo mudar. Porque tudo é energia, tudo vai Exatamente. gerar uma energia e o campo é energético, então vai emanar essa energia e as coisas vão ir fluindo ou mudando. Mas de qualquer modo, a gente É, vai levar para vocês vários exercícios sistêmicos para que vocês possam é. fazer em casa, né? Não é constelação, tá, gente? É diferente. O exercício sistêmico. Não, é movimento sistêmico. Justamente aquilo que a Carol pergunta ali, né? São coisas internas. A gente vai ensinar vocês a fazerem esses movimentos internos aí para conseguirem abrir a consciência de vocês e mudarem. A gente não traz esses exercícios para as lives, porque é um ambiente que a gente não controla, entra e sai muita gente toda hora. Então é bom a gente fazer isso num ambiente fechado, porque aí a gente consegue controlar melhor. E aqui, Camila, eu vi uma pergunta de quando, para quem não conhece, os pais, né? Do, Não, do a Fran tá perguntando para quem. a É assim a Fran. pergunta dela, Adriana. Para quem não conhece Não constelações, tem. não tem discernimento do quanto devemos ser gratos aos nossos pais, eles tendo acertado ou não conosco, só estamos aqui para porque eles prejudicam. Ah, entendi. Vamos ver se eu entendi, né? Vamos ver se é isso, Fran, qualquer coisa. Para quem não tem consciência, tem que abrir a consciência e estudar as constelações. Para isso que a gente está aqui, meus amores, para contar isso para vocês. Não, e assim, ó, não importa se os pais erraram ou acertaram. Essa é a minha concepção, se meu pai errou ou acertou. Na verdade, eles sempre fizeram tudo tentando acertar. Os pais sempre querem acertar. Então a gente sempre tem que ser grato a eles, porque o bem maior é a vida, e isso eles nos deram. Então a gente é Uhum. só pela vida a gente já tem que ser 100% grato a eles. Não importa o que passou, não importa o que eles fizeram, não importa se foi uma família que me abandonou, se foi uma família que me maltratou, ou se foi uma família que fez tudo de bom para mim. Eu tenho que sempre ser grata, porque o bem maior eles já me deram, que é a minha vida. E eu só estou aqui. Eles disseram sim para a nossa vida, né, Camila? Olha a força disso, assim, eles disseram sim para a nossa vida. Nada disso qualquer coisa, nada é maior do que Isso. isso. Mesmo até nos casos de adoção, né? Quando os pais colocam os filhos para adoção, enfim, é muita dor, é muito sofrimento, a gente nunca sabe o que acontece. Mas aquele filho olha e diz assim: bom, olha a grandiosidade da vida, nada supera essa força de vida. E a gente só está aqui porque eles disseram sim pra É gente. graças a eles que nós estamos aqui. Se não fosse eles, nós não estaríamos aqui. Então, só por isso a gente tem que ser grato. Exatamente. Outra coisa que a gente separou aqui para dar de exemplo para vocês, que é muito comum de acontecer, pais que às vezes exigem retribuição dos filhos, né? Isso é bastante comum também. Lembrando que os pais não fazem isso por mal, não fazem isso porque não amam os filhos, muito ao contrário. Eles têm tanto amor pelos filhos e eles depositam tanta expectativa naqueles filhos que eles colocam essa expectativa para os filhos retribuírem para eles alguma coisa. E isso, assim, inúmeros problemas familiares, é muita dor, é muito sofrimento quando isso acontece. Porque aquele filho, ele é muito pequeno, ele não consegue retribuir
Porque o que que eles ganharam dos pais, aproveitando o gancho do que a Camila estava explicando? A gente recebeu a vida dos pais. Então a gente é pequeno. Então, como é que a gente, sendo pequeno na posição de filho, vai retribuir essa grandiosidade para os nossos pais? Não consegue. E aí os filhos às vezes não vivem as suas vidas, não conseguem se desenvolver financeiramente, não conseguem sair às vezes da casa de pais. Quantos filhos a gente vê aí com 35 anos morando na casa de pai e mãe? Eles estão ali naquela expectativa de retribuir algo para os pais. Ou então problemas em relacionamentos amorosos. Quantas vezes aí a gente vê casamentos mal sucedidos porque os filhos não desconectaram do ninho, não voaram, né, Camila? Não foram adiante. Por quê? Porque os pais fazem um movimento inconsciente de esperar sempre que os filhos retribuam. E lembrando, isso não é por mal, mas isso é uma consciência que os pais também, quanto mais os pais tiverem essa consciência de que os filhos são para o mundo, de que os filhos têm que ir para a vida e de que a maior fundamento dos pais, a maior função dos pais é tornarem-se desnecessários para a vida desses filhos. Então, isso as constelações familiares nos trazem, né, Camila? Exato. E agora me surgiu aqui, Adriana, um outro conflito, um outro conflito familiar que é muito comum da gente ver, que são os filhos que querem tomar as decisões pelos pais. Os filhos querem o lugar dos Exato. pais, querem tomar o lugar deles. E não, o filho. Por que que isso vai gerar um conflito na família? Porque o filho sempre vai ser filho, o filho sempre vai ser a criança. O pai e a mãe, não importa o que que eles fizeram de errado, porque o errado é na tua concepção, não é na concepção deles, né? Então nós vamos lá nas Exato. consciências, na boa e na má consciência. O pai e a mãe sempre vão ser maiores e o filho nunca deve tomar o lugar de pai e da mãe, nunca deve assumir as responsabilidades pelo pai e pela mãe, nunca deve querer. E um movimento, exato, e um movimento muito comum, Camila, é porque principalmente a nossa geração, né? A maioria da nossa geração tem muito mais estudo que os pais. Olhem o erro disso. Porque a gente tem faculdade, a gente tem 350 cursos aí que a gente faz e tudo mais, às vezes a gente começa a achar que a gente sabe mais que os nossos pais. Vejam o erro disso. Então não interessa se tu é doutor, se tu tem mestrado, não importa. Os nossos pais têm mais sabedoria, eles têm mais força, eles vieram antes, eles sabem mais que nós. A gente não tem que subir lá no patamar de igualdade com eles e dar pitaco na vida deles. Não interessa o nosso A estudo. não ser que eles peçam essa ajuda, né, Adriana? Exato, exatamente. E ainda assim a gente vai, ele diz assim: olha, pai, mãe, eu acho isso, mas vejam aí o que que vocês acham melhor. Eu até pode dar uma opinião, pode, mas devolve para eles a decisão final, né? Olha, eu até acho que isso ou que aquilo. Gurias, inclusive descobri com a minha irmã sobre isso. Ela querendo que eles tomassem uma atitude, que eles eram bem vividos e que não eram crianças exatamente. Então eles são grandes, eles viveram muito mais. É, não importa, Letícia, se ela vive com eles. Não, os pais são maiores sempre. Os pais são os grandes e os filhos são os pequenos. Isso sempre. Então a gente não pode querer tomar o lugar deles. A gente vai estar Exato. ferindo uma das leis do amor, que é a hierarquia. Isso vai gerar conflito posteriormente, com certeza vai. E aí também, às vezes, os filhos, sem querer, colocam os pais na posição de crianças. E isso aí vai passando os anos, vai passando o tempo, quando vê aqueles pais tão idosos e eles de fato voltam a ser crianças. Uhum. Observem nas famílias, às vezes vai chegando um ponto que eles vão de fato assim, eles como eles querem fazer as coisas, eles começam a ser muito podados pelos filhos, como se fossem incapazes, aí chega um momento que eles de fato começam a se comportar como crianças. E a Carol fez uma pergunta. No caso de ter No irmão, caso de ter irmãos, se os irmãos interferirem na vida dos pais, o que nós devemos fazer?
A gente não faz nada, a gente só fica na nossa posição de filho, Carol. Então, assim, se é o teu irmão que está interferindo na vida dos teus pais, se tu também não pode interferir nessa dinâmica que é deles, né, Uma Camila? coisa, Carol, que tu pode fazer é conversar com teus irmãos, mas na medida em que eles também forem tomar atitudes diferentes, não tem mais o que tu possa fazer. Pelo menos tu ficou ali, né? Falou o que que tu achava que era o correto, né? O que que tu pensa ser correto. Se eles acham que é outra coisa, então tu fez o teu papel, né, Carol? Tu fica de consciência tranquila porque o teu papel fez e tu vai agir da forma como deve agir. A Carol aqui tá nos dizendo, ó, a nossa Carol. A nossa, Carol, faltam 6 minutos. Ali para Carol, para outra Carolzinha, a Mainardi, que fez a pergunta, outra coisa legal da gente entender, Carol, é que entre irmãos não existe hierarquia. Então a gente não tem que também se meter na vida dos irmãos, nem dar pitaco na vida dos irmãos e nem interferir na forma que eles se relacionam com os pais. Aí, muito bem colocado pela Camila. Sim, até tu pode ali dar a tua opinião, mas se não te escutarem, tu volta para tua posição de filha e passa a cuidar do teu núcleo familiar, né? Do teu marido, dos teus filhos. Então, outra divisão legal da gente falar aqui, Camila, é que às vezes os filhos, né, por tão amorosos e tão leais àquele sistema familiar, às vezes deixam de dar atenção às famílias que estão construindo, as suas famílias É, nucleares, né, ao seu esposo, ao marido, a filhos, porque gastam muita energia envolvido lá nas dinâmicas dos pais. Então, voltem para a posição de filhos que são pequenos e que não podem interferir lá na dinâmica deles, e se volte para a sua família. É ali que está a tua força, Carol. Adriana, então eu acho que a gente pode ir finalizando, né, a nossa live de hoje, já que a gente está com o tempo já apertadíssimo. Que hoje a gente matraqueou, né, Camila? Hoje a gente tá que tá, né? Gente, mais alguma pergunta? Carol, ficou dúvidas? Eu quero, né, mais uma vez dar os parabéns para Letícia Prevedelo, que foi a nossa sortuda ganhadora. Ah, sim. Lembrando vocês que as inscrições estão abertas a partir de agora. A Letícia ali, eu fiz isso, mencionei que não concordava, coloquei o meu ponto de vista e me retirei para não dar atrito. Exatamente, Letícia, é exatamente assim que tem que agir. Uhum. Então, pessoal, lembrando Tá. todos vocês que quarta-feira agora tem mais uma live e as inscrições estão abertas para o curso. Façam a inscrição. Dúvidas se vocês tiverem. Queremos todos vocês com a gente nessa jornada, assim, ó, é muito transformadora, assim, podem ter certeza, Carol. Ah, a gente que agradece, Carol. E eu quero te ver no curso, Carolzinha. A gente muda muito, assim, não, podem ter certeza que o curso ele vai ser transformador, a gente vai conseguir entender a nossa vida de uma outra maneira. Podem confiar na gente, vocês vão ter muitas mudanças na vida de vocês e positivas com certeza. Então venham com a gente nessa jornada aí que vocês vão ficar encantados, assim como a gente já foi contaminada por essa sementinha, né, Camila? Exato. A gente quer contaminar vocês também. Dúvidas, se vocês tiverem, pode mandar no direct para nós ou nos nossos Insta privados também, que a gente responde. Gente, vai cair a live. Vamos ter que dar tchau. Tchauzinho, Tá, beijo, beijo. pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tire um print rapidinho, rapidinho.